De volta com Central 98, nesta manhã de sexta-feira, sextou, meus amigos. E hoje foram divulgadas as notas do Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2019 pelo INEP. Para acessar o resultado, os candidatos que fizeram o exame devem entrar na página do participante e incluir o CPF e a senha cadastrada. Mais de 4 milhões de estudantes fizeram a prova. E aí, para tirar todas as dúvidas sobre como usar a nota do exame, a gente recebe agora o professor Marcelo Batista, especialista em Enem e vestibulares. Bom dia, professor Marcelo, seja muito bem-vindo ao Central. Bom dia, pessoal do 98, bom ou não? Muito bem, a gente está aqui hoje falando de um tema muito importante que mexe com a vida dos estudantes aí, mexe com o futuro, né, dessa galera aí, mais de 4 milhões de estudantes fazendo o Exame Nacional do Ensino Médio. E aí eu queria que você explicasse pra gente mesmo como é que é esse modelo. Muita gente tem dúvida ainda de como utilizar essa nota, de como que é feito esse cálculo. O que dá para fazer com a nota do Enem? Hoje a maioria dos vestibulares aí, do ingresso às faculdades, guiados pelo Enem, né? Bom, o Enem hoje é o método de avaliação mais importante e mais amplo no que diz respeito à questão dos vestibulares. O aluno com a nota do Enem, ele consegue ter o ingresso nas principais universidades públicas do Brasil e ele consegue colocar a nota do Enem no SISU, no ProUni, ele consegue até mesmo estudar universidades em Portugal, ou seja, ele tem várias possibilidades diferentes. Então, hoje é um dia muito importante para todos esses alunos que fizeram o Enem, que agora começa a bater o nervosismo em relação ao que fazer com a nota que foi tirada, se a nota foi boa ou não. Então, o pessoal agora está no momento de bastante tensão. Começando então pelo SISU. O que é o SISU? Como é que funciona? O SISU, eu gosto de falar que ele é como se fosse um leilão de vagas. O SISU ele vai funcionar agora do dia 21 até o dia 24 e o aluno ele tem direito, com a nota que ele tirou, a se candidatar em várias universidades federais do Brasil. E aí, a cada dia, eles mostram a nota de corte do curso, o aluno fica sabendo se ele passaria ou não. Essa pontuação ela é variável e aí no último dia mesmo que o aluno vai definir, de fato, como que ele vai se candidatar, em qual curso e se ele vai conseguir, de fato, entrar ou não. Se porventura, antes do processo do último dia, eu tô lá consultando o SISU, eu vi que tenho lá uma nota de corte que posso entrar e que me interessa. Eu já posso consolidar ali a minha opção ou eu tenho que esperar o último dia? O aluno ele pode definir no primeiro dia de todos e não mexer nunca mais, mas o mais comum é que o aluno mude a nota várias vezes ao longo do processo. Ele tem o direito de mexer até às 23h59 do dia 24 de janeiro. E essa nota do SISU, né, essa questão das faculdades federais, a gente utiliza. Tem aquela questão também que você escolhe 2 cursos, funciona da mesma forma para toda a faculdade, você acompanha ali? Ou tem universidades, por exemplo, que vai escolher um modelo só, um curso só, e aí você faz esse acompanhamento aí durante essa oscilação das notas, da quantidade de pessoas que estão escolhendo aquela vaga? Todas as universidades têm o mesmo critério, porque na verdade é o critério do programa. O aluno no programa ele pode escolher até 2 cursos para ele se candidatar à vaga, mas é muito importante inclusive falar que se o aluno quiser escolher apenas um curso, usar somente a primeira opção, ele pode, mas ele tem direito de colocar a primeira e segunda opção e a prioridade vai ser dada, obviamente, à primeira. Se ele não passar na primeira opção, aí sim ele vai para a segunda. Uma vez estabelecida a nota de corte, quando você tem a nota do corte que vai alterando de acordo com o volume de interesse, né, pelas vagas, uma vez estabelecida aquela nota de corte, ela não tem jeito de ser alterada, né, no final do processo. A nota de corte, ela não é alterada a partir do dia 24 às 23h59. O que pode acontecer é o aluno ir para a lista de espera e aí ele precisa, obviamente, demonstrar interesse na lista de espera e ele pode ser chamado. E vai acompanhando da mesma forma essa lista de espera? A lista de espera ele também consegue acompanhar. Só mais uma questão, João, só porque eu estou para finalizar aqui as questões que estão na minha cabeça aqui. Eu tenho visto, por exemplo, escolas particulares utilizando a nota do Enem. Como é que é esse critério? Cada escola particular cria o seu critério para utilizar a nota do Enem? Esse critério ele é individual. A grande parte, inclusive, das universidades já aceitam a nota do Enem de alguma maneira. Tem particulares, por exemplo, que o aluno não precisa fazer o vestibular e ele entra só com a nota do Enem. Outras universidades, o aluno precisa, de repente, ele tem algumas vagas específicas para o Enem e outras vagas para os vestibulares tradicionais. Na maior parte das vezes, a universidade utiliza o Enem de alguma maneira, grande parte das universidades particulares. E tem também as faculdades que usam como critério, passou na porta, tá matriculado, tem essa aí também. O professor, você acredita que essa unificação trazida pelo Enem foi um avanço no processo seletivo? Eu sou do tempo que tinha que fazer vestibular em cada faculdade, aí você tinha que escolher. Você deixava de fazer prova porque a prova da Federal
de Minas Gerais era junto com a Federal de Juiz de Fora, então você tinha que escolher qual fazer. Foi um avanço, né? Na verdade, tem um lado positivo e o lado negativo, dependendo da intenção do aluno. O grande lado positivo é que o aluno pode passar em qualquer lugar do Brasil. Então, ele tem a possibilidade de passar não só na universidade da cidade que ele mora, mas às vezes, se ele estiver disposto a mudar para outro local, ele consegue passar em uma universidade diferente. Ao mesmo tempo, o lado negativo é que ele está concorrendo agora não só com os alunos da própria cidade, ele acaba concorrendo com o Brasil inteiro. Então, muitas vezes, a gente tem, por exemplo, na UFMG, uma entrada muito grande de alunos de outros estados, de outras cidades, que alguns alunos levantam isso como um ponto negativo. O melhor possível é o fato de que a nota agora passou a ser mais abrangente, mas em compensação, alguns não querem sair da própria cidade, então tem esse outro lado também. E dá para usar também, né, a nota do Enem em outras faculdades do exterior, além do Brasil. A gente fala que agora dá para concorrer em outros estados fora do Brasil. O Enem é utilizado? O Enem é utilizado em Portugal, em várias universidades. Inclusive, algumas universidades de Portugal oferecem mais de 300 vagas para alunos que se candidatam pelo próprio Enem. Outras universidades, né, que analisam, por exemplo, currículo, coisas do tipo, o aluno pode apresentar a nota do Enem como um critério para essa análise de currículo. Então, oficialmente, o Brasil tem essa parceria com Portugal, mas acaba fazendo diferença também em outros lugares do mundo. E aí a pessoa pode não conseguir nota suficiente para entrar na Universidade Federal do desejo dela, mas quer usar o Enem para obter bolsa em faculdade particular. Como é que funciona? É o ProUni, né? Essas bolsas, elas são do ProUni, inclusive é importante que o aluno fique atento no site do ProUni em relação às oportunidades. Ele consegue se candidatar, os alunos que têm, obviamente, uma renda familiar de no máximo 3 salários mínimos, eles conseguem se candidatar no ProUni. O ProUni pode oferecer para o aluno bolsas integrais de 100% ou bolsas parciais de 50%, de acordo com a nota do Enem, de acordo com as vagas da universidade. Então acaba que é uma outra oportunidade muito interessante, deixando claro, né, que tanto o ProUni quanto o FIES, todos esses mecanismos de entrada dos alunos, eles têm sofrido sucessivamente cortes, têm diminuído sim muito o número de vagas, mas é muito importante que o aluno saiba que eles ainda existem. Tem muito aluno que pensa assim, nossa, ProUni não existe mais, FIES não existe mais. Existe sim, porque às vezes o aluno escuta tanto falar de cortes que ele pensa que é impossível tentar a vaga por esses métodos. Não, ainda é válido e dá para usar a nota do Enem. E aí, para diferenciar, ProUni é bolsa, ou seja, você ganha o desconto e você não vai ficar devendo o valor dessa bolsa, e o FIES é financiamento, é isso? Exatamente. O ProUni, ele oferece essa bolsa de 50% ou 100% para o estudante, e o FIES, ele vai ser o financiamento que o aluno vai pagar depois que ele formar com taxas especiais de juros. Ainda é vantajoso o FIES comparando com outras modalidades de financiamento. Com certeza é muito válido, tanto o ProUni quanto o FIES. No FIES não há a distinção de classe social, né, para consegui-lo. O FIES tem distinção também em relação à taxa de juros, ela vai variar de acordo com a renda do aluno. Familiar, então, tá. Quanto menor a renda, maior a possibilidade de ele conseguir uma boa taxa. Uma questão que vem pós-Enem. Eu fiz o Enem, fui lá, conferi minha nota, passei raspando. O que aquilo que foi dado no Enem no ano anterior serve como análise de conhecimento para eu me desenvolver e entender um novo exame, percorrer novamente esse percurso? É importante que o aluno observe as notas que ele tirou em cada disciplina. Eu gosto muito de falar, por exemplo, se o aluno fez o Enem em 2018 e 2019, ele tem um ótimo comparativo para saber, por exemplo, qual foi o progresso que ele adquiriu ao longo do ano. Agora, se o aluno está fazendo o Enem pela primeira vez e ele tem aquela nota final, ele vai ter como referência na universidade que ele gostaria de entrar quanto que ele tirou e quanto que acabou faltando. Então ele consegue desenvolver estratégias para aumentar de fato a nota nas disciplinas que ele sente ainda que ele tem algum tipo de defasagem. Professor, você é especialista em redação também, sim, né? Sim. Você seleciona essa coisa que é muito difícil, que hoje é ensinar as pessoas a articular as ideias com coesão, com coerência. O que você percebe como as principais dificuldades hoje dos alunos na hora de fazer um texto? A maior ansiedade, eu diria, não vou nem falar dificuldade, a maior ansiedade dos alunos é em relação ao que pode aparecer como tema. Os alunos têm uma grande dúvida, assim, nossa, o que pode aparecer? Será que vai cair algum tema que eu não consigo discutir a respeito dele? O maior receio do aluno é talvez não ter informação suficiente para desenvolver uma boa redação para os mais diversos temas. Esse é o principal receio. Claro, um grande desafio sempre foi questões relacionadas à norma culta, crase, vírgula, essa questão da
da utilização da gramática na escrita continua sendo um grande desafio para os alunos, que inclusive hoje eles estão enlouquecidos por causa dessa nota, né? Toda hora eu recebo uma mensagem, aluno com dúvida, falando, saí bem, fiquei muito feliz, contando quanto que eles tiraram, porque a nota de redação, no processo final, ela acaba valendo muito. E acaba fazendo a diferença, principalmente porque algumas universidades dão para redação no SISU peso 2. Então o aluno tem que ficar muito esperto, porque algumas universidades do Brasil oferecem pesos de acordo com as categorias, de acordo com as disciplinas. E aí o aluno que saiu muito bem, é importante ele pesquisar para ver quais são as universidades que colocam a redação com peso 2. Então o critério não é unificado. O critério não é unificado. Tem universidade que coloca peso 2 em redação, tem universidade, por exemplo, que para cursos específicos de engenharia ou de exatas, coloca um peso 2 na prova de matemática. Então o aluno ele tem que, além de estudar o processo do SISU, entender como funciona em cada uma das universidades que ele deseja colocar nota. Você é professor de redação. Isso. E há no Brasil uma lógica de que nós estamos escrevendo cada vez pior. Você concorda com essa lógica e o que podemos fazer para que isso seja revertido? Na verdade, o próprio governo federal ele já tem dados muito preocupantes em relação ao ensino de matemática e de língua portuguesa. Realmente nós temos uma dificuldade gigantesca, nós temos vários problemas relacionados ao ensino da língua. Eu diria que eu tenho o privilégio de trabalhar com alunos que se saiam muito bem, que têm um bom rendimento. Mas é muito importante a gente perceber que nós temos alunos que têm dificuldades básicas mesmo. Então é importante que as escolas trabalhem melhor a questão da leitura, da escrita, principalmente que haja um critério de avaliação de redação um pouco mais conciso, mais consistente de fato, ao longo das séries iniciais. Eu tenho a impressão que os alunos em muitas instituições, eles acabam estudando redação só no ensino médio, quase quando já está chegando o Enem. Claro que isso não acontece nas instituições de alto nível, mas em algumas delas tem essa grande dificuldade em relação à escrita. Agora, professor, tem também, desculpa, João, você ia falar, te interrompi, a questão do formato do Enem, que é uma prova diferente do que a gente tinha nos vestibulares tradicionais. Eu fiz o Enem em 2018, para testar mesmo, assim, depois de muitos anos já formada, para ver como é que estava esse modelo da prova. E eu percebi, assim, um modelo mais discursivo, de análise, não é tanto aquela decoreba. Eu acho que cada vez mais caminhando nesse sentido, né? O aluno tem que estar aí ligado nas atualidades, acompanhar o que está acontecendo no mundo e não simplesmente ficar preocupado só com fórmulas e tudo. Eu acho que esse caminho aí bem diferente, já mais prático na vida da gente, aquilo que a gente usa de fato. Sim, o Enem, na verdade, ele é bem diferente daquele formato tradicional dos vestibulares. Né? Para quem já estava acostumado na época, por exemplo, que fazia o FMG, primeira e segunda etapa, a gente tinha uma prova extremamente conteudista. A prova do Enem, principalmente em áreas como linguagem, ciências humanas, ela exige muito que o aluno esteja ciente do que está acontecendo no mundo, que ele consiga analisar e interpretar textos. Isso é uma habilidade muito importante. Às vezes o aluno pensa que só serve para a prova de linguagens, mas interpretar textos ajuda, inclusive, até em provas pouco esperadas, como prova de matemática, prova de física. Então o aluno ele tem muito dessa habilidade exigida na prova do Enem, além de interpretação de gráficos e várias outras habilidades, o que é bem diferente daquela prova muito decoreba. Mas ao longo dos últimos anos, o Enem tem surpreendido bastante em relação à cobrança, principalmente nas exatas, né? A prova de matemática, ela ainda é uma pedra gigantesca no sapato dos alunos, que passam ainda por muita dificuldade, por dizer que essa prova ainda é muito conteudista, as provas de ciências da natureza. Então tem alguns desafios ainda na prova, apesar de não ser tão conteudista quanto nos vestibulares anteriores. Eu posso atestar que não só no Enem, mas na vida, principalmente nas redes sociais, tem muita gente com dificuldade de interpretação de texto, viu? A pergunta do Paulo, ele disse o seguinte: eu tô cursando Engenharia Civil na PUC, tenho bolsa de 50% e fiz o Enem no ano passado. De acordo com o resultado, eu posso tentar a bolsa de 100% esse ano? Imagino que seja a bolsa do ProUni. Ele pode utilizar a nota para tentar novamente essa bolsa. Não dá para afirmar o que a universidade faria, se ele perderia a matéria, se ele teria que voltar alguma coisa aí, entraria na regra da própria universidade. E tem uma coisa também que é o seguinte, me corrija se eu estiver errado, se a bolsa dele é de 50%, para ele passar para uma bolsa de 100%, a principal mudança tem que ser na faixa de renda dele, né? Porque o critério é esse, né? Até quantos salários mínimos? 3 salários mínimos? Ele precisa dos dois critérios, na verdade. Ele precisa de modificação na renda e, dependendo do número de vagas, modificação na própria nota. Eles têm a diferença no ProUni que até 1,5 salário de renda
o aluno consegue a bolsa de 100% ou pode se candidatar à bolsa de 100%. Renda per capita ou renda familiar? Renda per capita. E entre 1,5 e 2, o aluno pode se candidatar somente à bolsa de 50%. Muito bem, professor, dicas aí para quem vai, né, já começar a se preparar para o Enem deste ano. A gente sabe que muita gente aí às vezes não teve o resultado que esperava, ou então vai fazer pela primeira vez. Como é que se prepara? A preparação ela é feita já com antecedência, não adianta deixar para os últimos meses aí para poder correr atrás, não. Bom, eu recomendaria agora para o aluno primeiro, né, analisar a nota que tem em mãos, ver o que dá para fazer com ela, já que nós temos várias possibilidades. Ver se tem como entrar no SISU, se tem como conseguir alguma coisa pelo ProUni, pelo FIES, até mesmo alguma questão fora do Brasil. E principalmente, se ele for definir já, começar a estudar, que faça isso da maneira mais leve possível. Visto que ainda estamos em janeiro, então dá para pegar mais firme a partir de fevereiro, que é quando o ano letivo começa de verdade. Mas se quiser revisar alguma coisinha, claro, pode ser muito interessante nesse momento. A dúvida do James: eu fiz a primeira versão do Enem, primeiro ano do Enem, eu ainda posso usar essa nota? Não, a nota que vai ser utilizada sempre, algumas universidades exigem que seja somente a última nota e outras universidades aceitam dos últimos 2 Enems. Mas as notas de Enems muito antigos, assim, elas não funcionam mais. E teria que repetir, fazer novamente a prova, principalmente porque os critérios acabam mudando um pouquinho de um ano para o outro e eles entendem que isso seria a forma mais justa. Professor, a última dúvida da minha parte. Soletre impressionante. Impressionante? Porque tem gente aí no Twitter. É uma dúvida bem polêmica, tem né? Tem ministro aí que não sabe escrever impressionante. Pois é, eu já posso adiantar que não é com C, tá? Agora, por falar nessas questões de ministro que não sabe escrever impressionante, o governo tem sinalizado algumas alterações profundas no sistema de educação do país. Um discordar do que foi feito até agora, um projeto que ainda não é muito claro, mas que existe sim, a gente não sabe qual é a dimensão dele. O senhor acredita que o Enem será alterado ou o Enem veio para ficar, é o melhor caminho? A previsão é de que o Enem, pelo menos nos próximos anos, não sofra nenhum tipo de alteração. Apesar de ser um método de prova, um modelo de prova muito discutível, ter vários problemas apontados pelo próprio governo, é uma forma que acabou se consolidando no Brasil ao longo dos últimos anos. Uma mudança que pode acontecer, mas mesmo assim a gente está só especulando, poderia ser, por exemplo, a volta de uma segunda etapa nas universidades, como já ocorreu em um ano, de ter, por exemplo, o Enem funcionando como uma primeira etapa e as universidades inicial oferecendo essa segunda etapa exatamente para garantir, por exemplo, que os alunos de áreas específicas vão ter o conhecimento necessário naquela área. Porque o Enem, por exemplo, o aluno pode às vezes não sair tão bem em matemática e passar num curso de engenharia. Então, algumas universidades sinalizam frequentemente sobre essa possibilidade de colocar uma segunda etapa, mas ainda tem que ser analisado. E a questão do Enem digital que está se falando aí no governo, como é que vai funcionar? Você tem informações? Olha, o próprio governo ele ainda não deixou perfeitamente claro como vai funcionar. Ele começa agora em 2020 como teste em algumas cidades e somente para alguns alunos, e até 2025 progressivamente o objetivo do governo é tornar o Enem 100% digital. A grande questão, né, é como esse método vai funcionar, como o governo vai conseguir, por exemplo, garantir a segurança nesse processo. O aluno vai ter que ir a algum local fazer a prova, ele vai fazer essa prova de casa. Como que isso vai funcionar? Esse é o maior desafio, além, obviamente, né, da questão da inclusão digital. Não adianta colocar o Enem digital se em algumas cidades o aluno ainda tem muito pouco contato com a tecnologia. Como que esse aluno vai fazer no dia da prova? Como que ele vai se virar? Então, tudo isso tem que ser analisado ainda com muito cuidado. Muito bem, a gente recebendo aqui no estúdio do Central 98 o professor Marcelo Batista, especialista em Enem e vestibulares, tirando as dúvidas nossas e dos nossos ouvintes também. Muito obrigada por esse tempinho. Muito obrigada pela presença, viu, professor? Muito bem.